Um milionário com uma fortuna considerável regressou a casa após uma aventura de negócios de 3 meses no estrangeiro. Enquanto o seu veículo entrava na propriedade, deparou-se com uma cena desoladora. Mesmo à sua frente, a sua pequena filha procurava um pouco de alimento de uma vizinha, apenas para ser recebida com palavras dolorosas e rejeição. Diga-me, o que diabos estava a sua atual esposa a fazer dentro da sua faustosa residência? Relaxe e preste atenção a este relato, tecido com fios de drama e firmeza silenciosa. Espero sinceramente que sirva como o catalisador perfeito para uma noite de descanso total. E agora, comecemos. O sol da tarde queimava sobre a vila da Arrábida. O calor era tão intenso que o ar parecia completamente imóvel, uma massa espessa e pesada que dificultava a respiração. Quintas de coroço erguiam-se em silêncio por trás de fileiras de pinheiros mansos, com os seus caminhos de cimento a brilhar sob a luz abrasadora. Um jipe escuro, um UM Alter, avançava lentamente pela rua deserta, deixando um ténue rastro de poeira no seu encalço. Rui Vargas, de 43 anos, um empresário português de sucesso com ascendência europeia, acabava de regressar de Estocolmo após 3 longos meses de ausência. Retirou os óculos de sol, a armação fria contra a sua pele suada, e suspirou profundamente, o som perdido na quietude opressiva da tarde. A casa que tinha em frente, a Quinta Vargas, fora o seu orgulho, um santuário onde, em cada regresso, esperava ouvir a gargalhada da sua filha a ecoar no alpendre. Hoje, o portão estava entreaberto e as luzes interiores apagadas, uma visão estranha e inquietante. Rui franziu o sobrolho. Não havia razão para que a casa parecesse abandonada, um navio fantasma no meio daquela tarde sufocante. Desligou o motor, o silêncio abrupto a soar quase violento, e abriu a porta do carro. O calor que emanava do asfalto misturava-se com o cheiro a folhas secas e poeira. De repente, ouviu um leve som, um bater suave vindo do final da rua. Ao olhar, viu uma menina pequena parada em frente à casa da família Silva, lar do vizinho mais rabugento do bairro. Ela parecia frágil, vulnerável, com o cabelo castanho despenteado a emoldurar um rosto demasiado pálido. Segurava um recipiente de plástico vazio com as 2 mãos. Uma rajada de vento quente levantou ligeiramente o seu vestido lilás desbotado. Então, o coração de Rui parou. Era o vestido que ele tinha enviado a Beatriz, a sua filha, da Suécia. Deu uns passos em frente, o coração a martelar no peito, semicerrando os olhos para confirmar o que a sua mente se recusava a aceitar. A porta dos Silva abriu-se. Um homem de meia-idade, com uma barriga proeminente a esticar uma camisa de manga curta e segurando uma chávena de café, olhou para a menina como se ela fosse uma completa desconhecida, um inseto irritante. Tu és uma das miúdas dos Vargas, não és? Perguntou ele, a voz carregada de desdém. Beatriz recuou meio passo, encolhendo-se. A sua voz era diminuta, quase inaudível, abafada pelo ar pesado e quente. Eu só queria perguntar se me podem dar umas bolachas, senhor. O Sr. Paulo Silva levantou uma sobrancelha e soltou uma gargalhada seca e depreciativa. Levantou a sua chávena de café, inclinou a mão, e o espesso líquido castanho derramou-se diretamente sobre o cimento quente. A pedir esmola. O teu pai tem uma fortuna, e... tão rico para deixar a filha na rua, e... A chávena de café estilhaçou-se no chão. Algumas gotas salpicaram os pés descalços de Beatriz. Ela encolheu-se, recuando, abraçando o recipiente de plástico vazio com força contra o peito. Rui ficou como uma estátua de pedra. Todos os sons à sua volta pareceram desvanecer-se. A sua filha, a quem ele acreditava segura e bem cuidada naquela casa enorme, estava a ser humilhada em plena luz do dia. Começou a caminhar, os seus passos urgentes e pesados a quebrar o silêncio. O seu casaco escorregou do seu ombro, aterrando numa poça de água suja. O Sr. Paulo Silva levantou a vista, a tempo de notar o homem que avançava na sua direção. O olhar de Rui era tão intenso e frio como o gelo do Báltico, um olhar que paralisou o vizinho no local. Sem pronunciar uma única sílaba, Rui ajoelhou-se e abraçou Beatriz com firmeza. A menina estava atordoada, depois desatou em soluços convulsivos que lhe abalavam o corpo pequeno. Ele envolveu-a com o seu casaco, a sua própria respiração agitada, as suas mãos a tremer ligeiramente. Pai, apenas uma palavra curta, sufocada pela emoção. Rui levantou-a nos braços, segurando-a com tanta ferocidade como se temesse que alguém pudesse tentar arrancá-la dele. O Sr. Paulo Silva gaguejou. Eu não me apercebi que era. Rui olhou de soslaio. É melhor que se meta na sua vida. A sua voz era rouca, não elevada, mas o suficiente para gelar o sangue do homem à sua frente. O Sr. Paulo Silva só conseguiu engolir em seco antes de se refugiar em casa, a porta a fechar-se com um estrondo seco. O vento intensificou-se, nuvens escuras acumularam-se no horizonte e a escuridão desceu sobre a rua. Rui atravessou a rua, carregando a sua filha. A chuva começou a cair,
fria e cortante. Beatriz tremeu nos seus braços, o rosto colado ao seu ombro. Pai, tenho medo, está tudo bem, meu tesouro. O pai já está em casa, falou suavemente, caminhando mais rápido. O portão da Quinta Vargas continuava aberto. Rui entrou diretamente. O caminho de pedra estava coberto de folhas secas e alguns vasos de flores pendiam, sem vida. Empurrou a porta principal. As dobradiças rangeram, um som agudo e doloroso. Um fedor úmido e desagradável, misturado com o cheiro a álcool e comida estragada, assaltou-lhe o nariz. Fez uma pausa, olhando para Beatriz. Fica aqui, está bem. Ela assentiu, agarrando-se ao casaco do pai. Ele colocou-a suavemente numa cadeira no vestíbulo e depois aventurou-se mais para dentro. O chão estava pegajoso, coberto de garrafas vazias, recipientes de comida para levar e jornais amarrotados. Na mesa da sala de jantar, os pratos sujos estavam empilhados, zumbindo com moscas. As paredes estavam manchadas de umidade. A casa que costumava brilhar com luz todas as noites estava agora completamente escura, iluminada apenas por ocasionais relâmpagos através das janelas. O ar era denso e úmido, como se ninguém tivesse aberto uma janela em dias. A luminosa sala de estar, onde Beatriz outrora corria a cantar e a abraçar o seu ursinho de peluche, estava agora engolida por lixo, brinquedos partidos e latas de cerveja espalhadas. A televisão estava ligada, mas sem som. No ecrã, uma velha reportagem, imagens de uma tempestade de há 3 semanas. A luz intermitente refletia-se nas manchas amarelentas das paredes, fazendo com que a sala parecesse exalar desespero. Rui colocou Beatriz no sofá. Os seus olhos estavam distantes, o seu cabelo encharcado colado às suas bochechas. As suas pequenas mãos agarravam a borda do casaco do pai. Ele inclinou-se suavemente, afastando os fios de cabelo úmidos da sua testa. Filha, senta-te aqui. Não tenhas medo. Beatriz não falou, apenas assentiu ligeiramente, o seu olhar fixo na escuridão no final do corredor. Na cozinha, uma luz amarelada tremuluzia. Rui entrou. O seu pé tropeçou numa garrafa de vinho vazia, que rolou e se partiu sob o seu calcanhar. Na mesa, uma mulher estava debruçada, com o cabelo despenteado, os seus ombros a tremer ligeiramente. Ele aproximou-se. Carla. Não houve resposta, apenas um ligeiro arquejo e o forte cheiro a álcool. Então, ele pôs uma mão no seu ombro e abanou-a suavemente. A mulher levantou a cabeça. Os seus olhos estavam enchegados de sangue, o seu rosto macilento, com profundas olheiras nas bochechas. Carla, por um momento, ele não reconheceu a sua própria esposa. Rui, regressaste. Carla conseguiu um sorriso, mas era torto e quebrado. Não pensei que estivesse em casa tão cedo. Ele ficou em silêncio, olhando ao redor. O que é tudo isto? Apontou para a mesa, as garrafas espalhadas, faturas por pagar, uma fotografia de família partida atirada para o chão, o seu vidro estalado. Carla olhou para baixo, pegou rapidamente na foto, limpou-a com a manga. A sua voz era fraca. Só um pequeno problema. Rui caminhou até ao frigorífico. Quando o abriu, um forte cheiro azedo saiu. Lá dentro, havia apenas um pacote de leite inchado, umas fatias de pão com bolor e uma nota de dívida de uma garrafeira colada à porta. Ele pegou na nota, os seus olhos escureceram. Um pequeno problema. Carla pôs-se de pé, aos tropeções, apoiando-se na mesa. Não me olhes assim. O dinheiro que enviaste tive de pagar dívidas. Não queria que a menina voltasse da escola, Carla, a pagar dívidas com licor. A voz de Rui era baixa e intensa. Ele nunca tinha levantado a voz, mas o som dela agora era suficiente para congelar a sala. Carla recuou, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Se tu não entendes. Durante os últimos 3 meses, estive completamente sozinha. Na sala de estar, Beatriz caminhou lentamente ao redor da mesa de café, pegando numa boneca com a cabeça partida. Olhou para ela por um momento e depois voltou a pousá-la. Os seus olhos estavam vazios, os seus ombros a tremer ligeiramente. Rui virou-se para olhá-la, um nó a formar-se na sua garganta. Aproximou-se e procurou na cozinha. Não havia nada comestível. Finalmente, pegou num copo, encheu-o com água da torneira e ofereceu a Beatriz. Bebe isto, minha vida. Ela pegou nele, as suas mãos a tremer ligeiramente. Não tenho sede, pai. Rui pôs a mão sobre a sua cabeça. Por favor, só um bocadinho, está bem. Carla parou atrás deles, a sua voz áspera. Não hajas como se eu fosse uma pessoa terrível. Eu cuidei dela. Até comprei uns pastéis de nata ontem. Rui não se virou.
Ela acabou de ir à casa do Silva implorar por comida. Carla congelou. Um segundo depois, riu-se, um som áspero e quebrado. Esse velho provavelmente está a mentir. Sabes, estes vizinhos odeiam-me há anos. Rui aproximou-se, olhando diretamente nos seus olhos. Eu vi com os meus próprios olhos. O ar tornou-se pesado. Carla mordeu o lábio, as suas mãos cerradas. Eu só saí por um momento. Talvez ela estivesse com fome. Eu teria feito as coisas de forma diferente se... Ela foi desonrada, ali mesmo na rua. O tom de Rui era absoluto, profundo e frio. Carla deu-lhe as costas, pegando numa garrafa da mesa, a sua mão a tremer enquanto a destapava. Não hajas como se fosse impecável. Nem sequer estavas aqui. Rui guardou silêncio por uns segundos. Eu acreditava que estavas bem. Era o que dizias de cada vez que eu ligava. Sim, estava a mentir. Carla gritou, as lágrimas a misturarem-se com o suor. Abandonaste-me aqui com a menina, com a dívida, com esta casa. Eu estava apavorada. Todos os dias, acordava sem saber como ia pagar as coisas. Rui deu um passo atrás, olhando para o chão manchado. O seu coração sentia-se pesado. Mas lembrou-se das longas noites em Estocolmo, onde o ecrã do seu telemóvel apenas mostrava o sorriso cansado de Carla. Está tudo bem, ela tinha afirmado. Agora ele entendia que era um véu que ocultava o desespero. Um trovão rolou e as luzes piscaram. Beatriz encolheu-se, cobrindo a cabeça com as mãos. Rui ajoelhou-se e levantou-a. Chega. Vamos embora. Carla atirou a garrafa de vinho contra a parede. O líquido salpicou por todo o lado. Não podes levá-la. Ela é minha. É minha. Rui parou na porta, sem olhar para trás. De quem é ela? Ele apertou o seu abraço em torno da sua filha e continuou a caminhar. Carla correu atrás dele, agarrando o corrimão da escada. Rui, por favor. Mas a sua voz quebrou-se, metade súplica, metade perdida. Ele empurrou a porta. A chuva atingiu-os como uma cortina fria. Beatriz agarrou-se ao pai, a sua respiração a sair em arquejos entrecortados. Pai, olha a mãe, sussurrou ela, virando a cabeça para trás. Então, Rui apertou os braços, temeroso de olhar. Não olhes, minha vida. Lá fora, o trovão rugiu e um relâmpago brilhou. Nesse instante, a sombra de Carla esticou-se pelo chão da cozinha, e depois ela desabou. O vidro na sua mão caiu, estilhaçando-se. O vinho filtrou-se, misturando-se com a chuva que tinha entrado, refletindo a luz amarela intermitente. Rui correu pelo jardim com a sua filha, os seus passos a salpicar água. Atrás dele, a porta da casa fechou-se com um longo e prolongado lamento do vento, como se estivesse a devorar tudo lá dentro. Beatriz continuava a olhar pela janela traseira, os seus lábios a moverem-se para dizer algo indistinto. Rui ligou o motor, as suas mãos a agarrar o volante, os seus olhos fixos à frente, onde o raio rasgava o céu noturno. O Alter afastou-se, os seus faróis a cortar a espessa camada de chuva. A chuva forte continuou implacavelmente durante toda a longa viagem. Rui agarrava o volante, os seus braços pesados, os seus olhos colados à estrada molhada. No banco de trás, Beatriz sentava-se em silêncio, a cabeça apoiada na janela, as suas pálpebras a cair de exaustão. Cada vez que o carro saltava ligeiramente sobre um buraco, ela sobressaltava-se um pouco, apenas para mergulhar de novo num sono inquieto. As luzes de néon do centro da cidade banharam o rosto de Rui, fazendo com que a sua pele parecesse de um azul pálido. Ele abrandou, parando num pequeno restaurante de beira de estrada, o seu letreiro, a tasca do pescador, a brilhar fracamente na madrugada. O cheiro a pão torrado e café flutuava da entrada, misturando-se com o som de um rádio antigo a tocar uma melodia de country melancólica. Rui abriu a porta do carro e inclinou-se, falando suavemente, minha vida, acorda. Vamos comer alguma coisa. Beatriz esfregou os olhos, olhou para fora, os seus pés descalços a espreitar por debaixo do assento, a tremer ligeiramente. Ele contornou o carro, abriu a porta dela, pôs-lhe o seu casaco sobre os ombros e guiou-a para dentro. O restaurante estava quase vazio, com apenas uma empregada de mesa a limpar as mesas. Ela olhou para o par, o homem alto de fato encharcado e a menina pequena de cabelo castanho agarrada a um casaco demasiado grande. Rui escolheu uma mesa perto da janela e pediu algo simples, uma canja de galinha, uma tosta mista e leite morno para a pequena. Beatriz sentou-se quieta, as suas pequenas mãos juntas no colo, os seus olhos fixos na mesa de madeira áspera. Quando a empregada trouxe a comida, ela não tocou na sua colher de imediato. Rui empurrou o prato mais para perto. Come.
Precisas de recuperar as forças. Beatriz mordeu o lábio e sussurrou: o Sr. Silva já não me daria comida. Disse que a nossa família ficou sem dinheiro. A sua voz era tão baixa que era apenas um suspiro. Rui levantou a vista, o seu olhar vacilou. Não conseguia falar, a sua garganta apertada. Beatriz inclinou a cabeça, comendo pequenas colheradas, o pão quase a colar-se com as lágrimas. Rui sentou-se à sua frente, as suas mãos a agarrar a borda da mesa, sem se atrever a interromper. Cada vez que ela mastigava, ele sentia uma dor lancinante no seu coração. Na sua mente, ouviu a gargalhada seca de Silva, o som da chávena de café a estilhaçar-se e a imagem de Beatriz parada à chuva. Quando ela terminou de comer, ele disse suavemente: a partir de agora, nunca mais terás de pedir nada a ninguém. Beatriz levantou a vista, os seus olhos muito abertos, como se não compreendesse totalmente o significado das suas palavras. Rui ofereceu um sorriso fraco e trêmulo. Ao sair do restaurante, levou-a ao Hotel Solar da Serra, perto do centro de Évora. O átrio iluminado parecia quente e acolhedor. A recepcionista assentiu, vendo o pai e a filha encharcados, e rapidamente ofereceu toalhas e a chave de um quarto. Rui não deu explicações, simplesmente disse: 2 camas, o andar mais alto. O quarto abriu-se para uma luz amarela suave. Ele tirou o casaco a Beatriz e conduziu-a à casa de banho. A água quente deitava vapor, embaciando o espelho. Beatriz olhou para o nevoeiro, hipnotizada, e colocou suavemente a mão sobre o vidro. Rui ajoelhou-se ao lado da banheira, baixou a torneira, verificou a temperatura e disse: está bem, é só água morna. Vais sentir-te muito melhor. Ela assentiu ligeiramente, ficando quieta enquanto ele lhe lavava o rosto e lhe penteava o cabelo. Os fios emaranhados assentaram lentamente, revelando o seu rosto pequeno e delicado, pálido mas limpo. Quando terminou, Beatriz sentou-se na cama, aninhada num cobertor, a ver o vapor a dissipar-se do espelho da casa de banho. Rui ligou para o serviço de quartos, pedindo uma nova refeição noturna: canja de galinha, pão torrado, leite fresco e vitaminas. Sentou-se numa cadeira, tirou o relógio e deixou-o de lado. No espelho, viu-se a si mesmo, olheiras, por barbear, um casaco amarrotado. Este é o resultado de um pai demasiado ocupado, pensou ele. Beatriz adormeceu. Ele aproximou-se, subiu-lhe o cobertor até aos ombros e sentou-se na borda da cama. A sua pequena mão espreitava do cobertor, fina e fria. Rui agarrou-a suavemente, os seus dedos a apertarem-se um pouco. Ela respirava uniformemente, as suas bochechas encovadas, as suas sobrancelhas ligeiramente franzidas, como se ainda tivesse medo. Ele não conseguia parar de olhá-la. O seu computador portátil estava aberto na secretária. O ecrã iluminou-se enquanto ele digitava o nome: Nuno Sousa, advogado de direito da família, Évora. Depois de apenas algumas chamadas, uma voz masculina familiar respondeu: Rui. À meia da noite. O que se passa? Rui olhou pela janela, onde a chuva continuava a cair sem cessar. Nuno, quer iniciar os trâmites do divórcio. E a custódia da Beatriz? Quero garanti-la de imediato. O silêncio manteve-se do outro lado durante alguns segundos. De acordo. Tens todos os documentos necessários. Rui olhou para a cama. Tenho o suficiente. Esta menina é a prova. Depois, desligou a chamada. Em seguida, enviou um ficheiro de imagens do seu telemóvel, fotos que tinha tirado dentro da casa em ruínas e a nota de dívida colada no frigorífico. Terminado. Fechou o portátil e ficou quieto, a olhar pela janela. Lá fora, a chuva era fina como fio de prata, e as luzes da cidade refletiam-se em longas linhas riscadas no vidro. Tudo estava tão silencioso que ele podia ouvir claramente as batidas do seu próprio coração. De repente, Beatriz mexeu-se e deixou escapar um soluço suave. Não me deixes lá fora outra vez, mãe. A sua voz era pequena, como o som do vento. Rui levantou-se, aproximou-se e sentou-se ao lado da cama. Tocou-lhe no cabelo, macio e quente. Prometo. Ninguém te deixará lá fora outra vez. As lágrimas acumularam-se nos seus olhos, caindo sobre a pequena mão dela. Quando o céu começou a clarear, uma tênue névoa pousou sobre os telhados de Évora. Rui ligou à sua ex-assistente. Catarina, preciso de roupa, artigos para crianças e vitaminas entregues no solar da Serra à primeira hora da manhã. Do outro lado, a voz da mulher estava preocupada. Está bem, Rui. Ele respondeu simplesmente: vou ficar. Desligou e levantou-se para se servir de um copo de água. Assim que o levantou, o seu telemóvel vibrou na mesa. O ecrã iluminou-se com um nome que lhe apertou o coração: Carla.
o som da chuva continuava a cair do lado de fora da janela. A luz da manhã refletia-se na mesa. Rui olhou para o nome da sua esposa, apertando o copo com tanta força que a água transbordou. As gotas caíram no chão, misturando-se com o som incessante do telemóvel. Hesitou por alguns segundos, depois atendeu. O copo na sua mão tremia violentamente, a água a derramar-se no chão numa longa faixa que chegava aos seus pés. A campainha do telemóvel ressoou fortemente no quarto tranquilo do Hotel Solar da Serra, aguda e persistente. A luz do ecrã iluminou o rosto de Rui, os seus olhos com olheiras, o seu cabelo ainda úmido do duche, os botões da sua camisa desabotoados. Lá fora, a chuva continuava a cair, projetando tenues faixas de luz no vidro da janela. Olhou para o nome, Carla, que se exibia no ecrã. Esperou alguns segundos e depois atendeu a chamada. O copo de água na sua mão ainda estava quente, mas ele tremia ligeiramente. Rui, a sua voz era quebrada, rouca, como se estivesse a tentar engolir lágrimas para poder falar. Ainda estás acordado? Ele não respondeu de imediato, os seus olhos fixos na moldura da janela, onde as luzes da rua projetavam longas faixas na parede. Carla, o que queres? Só falar. Um longo suspiro ressoou do outro lado. Não sei por onde começar. Tudo desabou tão rápido. Quando te foste, a casa pareceu morta. Rui apertou o copo na mão, os seus nós dos dedos brancos. Eu estava fora em negócios, não desapareci. Podias ter ligado. Mas não o fizeste. Achas que eu não queria? Então, ela riu-se fracamente. Nunca entendeste. Estavas no meio de reuniões, rodeado de dinheiro e prestígio, e eu estava ali, com a menina e uma casa vazia. Rui fechou suavemente os olhos. Mas isso não é razão para que a nossa filha tenha de implorar por comida na rua. Silêncio do outro lado. Apenas o som da chuva a bater no telhado e um suspiro que soava misturado com álcool. Não foi minha intenção. É só que às vezes, eu não conseguia suportar. O álcool ajudou-me a esquecer. Rui virou-se para olhar para a cama. Beatriz ainda estava a dormir, abraçando o cobertor, o seu rosto ligeiramente enrugado como se estivesse a ter um pesadelo. Carla baixou a voz, falando suavemente. Tens ideia do quão apavorada ela estava? Estava parada do lado de fora da casa do Silva, encharcada e com fome. Onde estavas tu? A voz de Carla tremeu. Não entendes. Eu estava cansada. Só precisava de um momento de descanso. Foste embora sem dizer uma palavra, abandonando-me com tudo. Com esta casa. Achas que foi fácil? Não me culpes. Carla, Rui falou lentamente, sílaba por sílaba, enviei dinheiro. Confiei em ti para o administrares. Mas escolheste outra coisa. Ela chorou, os seus soluços a misturarem-se com o silêncio. Eu sei. Errei. Arrependo-me. Rui, só bebi um pouco. Só um pouco para esquecer a solidão. Rui olhou ao redor do quarto. O casaco molhado de Beatriz pendurado na cadeira, os seus pequenos sapatos colocados ordenadamente ao lado da cama. A sua filha estava aninhada no cobertor, os seus lábios a moverem-se para dizer algo indistinto. Ele sabia que não restava nada para perdoar. O álcool não apaga a solidão, Carla. Só te fez perder a tua filha. Do outro lado, Carla soluçou incontrolavelmente, depois ficou em silêncio. O quarto mergulhou no espaço entre as duas extremidades da linha. Rui podia ouvir o som distante e frio do vento a assobiar pelas frestas da sua casa. Depois de um tempo, ela sussurrou, o que vais fazer? Assegurar a Beatriz, respondeu ele, a sua voz firme. Não. Não podes. Ela é minha filha. É de ambos. Não. Sim, mas só um de nós está a cuidar dela. Carla engasgou-se. Preciso de uma oportunidade. Não me faças isto. Rui mordeu o lábio, o seu olhar fixo no céu lá fora. Uma oportunidade só é valiosa se uma pessoa souber como a manter. Tu atiraste a tua fora. Um som de coisas a moverem-se veio do outro lado, seguido de um suspiro de desespero. Amo-te, Rui. Acredites ou não, ainda te amo. Rui fechou os olhos, o seu coração a bater no peito. Amo-te? O amor não te salvará. E não salvará a nossa filha. Falou em voz baixa, depois desligou a chamada. No momento em que o tom de descagem soou, o copo de água na sua mão deslizou dos seus dedos trêmulos, caindo no chão. O som do vidro a partir-se ressoou fortemente no quarto tranquilo. A água espalhou-se, rastejando sobre os seus pés,
refletindo a luz projetada numa faixa turva. No corredor, uns passos pararam. Um empregado do serviço noturno, segurando um tabuleiro de limpeza, espreitou pela porta ligeiramente entreaberta. Rui olhou para baixo e assentiu suavemente, indicando que tudo estava bem. O empregado foi-se embora, deixando o silêncio para trás. Rui sentou-se, apanhando os fragmentos de vidro, um a um, com cuidado, como se estivesse a manusear a coisa mais frágil da sua vida. Cada vez que um fragmento lhe cortava a mão, ele mal se importava, mas as pequenas gotas de sangue misturaram-se com a água no chão, depois dissolveram-se. Lá fora, a chuva começou a diminuir. Até no luz do amanhecer filtrou-se através das cortinas. Beatriz mexeu-se, abrindo os olhos. Viu o seu pai sentado à mesa, a sua camisa ainda amarrotada, os seus olhos com olheiras, mas à sua frente havia um prato de panquecas quentes e um copo de leite fresco. Acordaste cedo, pai? Perguntou ela, a sua voz pesada de sono. Não dormi. Então, ele sorriu, tentando esconder os seus olhos vermelhos. Come, minha vida. Estas panquecas estão deliciosas. Beatriz comeu pequenas dentadas enquanto ele abria o seu computador portátil. O ecrã brilhou intensamente no espaço tranquilo. Escreveu um e-mail a Nuno Sousa com um assunto curto, custódia e ordem de proteção imediata. Anexou as fotos da cena, notas detalhadas sobre Beatriz, o seu estado nutricional e psicológico, e as provas encontradas na casa. Lentamente, escreveu a última linha: preciso de ação hoje. Releu algumas vezes, depois pressionou enviar. Um pequeno ping soou, confirmando que o e-mail tinha sido enviado. Do lado de fora da janela, os primeiros raios de sol após semanas de chuva brilharam no quarto, iluminando o chão molhado. Rui recostou-se na cadeira, deixando escapar um suave suspiro. Um pouco de calor deslizou para o seu peito, um sentimento que ele pensava ter esquecido. Mas antes que pudesse saborear a paz, o seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, não era Carla. O ecrã mostrava número desconhecido. A mensagem apareceu, palavra por palavra: quer falar. Não me julgues antes de me ouvires. Rui olhou para o ecrã, a luz a refletir-se nos seus olhos cansados. Lá fora, o céu ainda estava úmido, e no meio dos sons da cidade a despertar, uma vaga premonição fê-lo agarrar o telemóvel com mais força. Uma noite de chuva forte tinha passado, e Rui estava acordado. Os acontecimentos recentes tinham-no mantido sem dormir. Os bordos molhados balançavam com o vento frio. Rui vestiu um casaco grosso e fechou silenciosamente a porta do seu quarto de hotel. Beatriz ficou com Catarina, a sua ex-assistente, a brincar com blocos no chão, os seus lábios ligeiramente franzidos, mas os seus olhos estavam mais brilhantes do que no dia anterior. Catarina sussurrou: vá em frente, eu cuido dela. Rui apenas assentiu, o seu olhar a demorar-se na sua filha. Conduziu de volta para a vila da Arrábida. A estrada costeira estava coberta de água, as casas de cada lado estavam em silêncio. Quando o carro virou para a rua antiga, tudo parecia coberto pela poeira do tempo, cercas brancas com tinta a descascar, relevados descoloridos e a Quinta Vargas parada atrás das fileiras de pinheiros. O portão de ferro estava ligeiramente entreaberto, as cortinas ainda corridas, sem sinais de vida. Fez uma pausa por 3 segundos, depois virou noutra direção. No final da rua, uma pequena casa aninhava-se atrás de uma fila de árvores. Em frente ao alpendre, havia arbustos de margaridas selvagens salpicados de flores amarelas, desafiando o tempo úmido frio. Rui aproximou-se e bateu à porta. O som ressoou, e depois uma voz velha e frágil gritou: já vou. A porta abriu-se. A senhora Maria Correia, de uns 60 anos, magra, com o cabelo grisalho cuidadosamente apanhado, vestindo um casaco de malha cinzento velho, olhou para ele com uma expressão hesitante. O senhor é o Sr. Vargas, não é? Sim, sim, assentiu Rui. Sou o pai da Beatriz. Ela suspirou, evitando o seu olhar. Entre. Estive à espera que voltasse um dia. A pequena casa estava impecável. O cheiro a bolos e chá de menta enchia o ar. Na mesa de madeira, ela colocou uma velha caixa de sapatos atada com elásticos. Sentou-se à sua frente, as suas mãos a tremer ligeiramente. Tenho algo aqui que acho que precisa de ver. Rui desatou os elásticos e abriu a tampa. Dentro, havia dezenas de fotos impressas à pressa, as bordas ainda úmidas de tinta. Pegou na primeira, Beatriz encolhida num degrau, a agarrar-se à barriga, os seus olhos profundamente encovados. Outra foto, a menina aninhada sob um toldo, ao lado de um pacote de leite vazio. Depois a terceira, a quarta, Beatriz apanhada pela chuva, encharcada, a cobrir a cabeça. Os dedos de Rui tremeram.
Meu Deus, a senhora Maria Correia falou em voz baixa, a sua voz firme mas cheia de emoção. Tirei estas fotos durante os últimos 3 meses. Não sabia como contactá-lo. A menina vinha muitas vezes ao meu jardim, a pedir bolachas ou leite. Quis chamar a polícia muitas vezes, mas ela suplicou, por favor, não. A minha mãe vai ficar zangada. Por favor, Rui apertou a foto com tanta força que as bordas se curvaram. A senhora deixou a menina viver assim. A senhora Maria Correia olhou pela janela. Às vezes via a Carla sentada no alpendre, tão bêbada que mal se conseguia aguentar. Uma noite, ela trouxe homens estranhos para casa. Quando discutiam, a menina era posta na rua. Lembro-me de uma noite fria e chuvosa, vi a Beatriz sentada atrás do muro de pedra, a olhar pela janela. Os seus olhos estavam tão vazios como um adulto preso no corpo de uma criança. O ar no quarto tornou-se pesado. Rui levantou-se, caminhou até à janela e olhou para o pátio molhado. A sua casa estava a apenas algumas casas de distância, as suas janelas ainda bem fechadas. Durante anos, ele tinha estado ocupado, a voar de país em país, apenas para descobrir que a sua casa se tinha tornado uma sombra na memória da sua filha. Na mesa, uma foto caiu virada para baixo. Rui inclinou-se para a apanhar. Era Beatriz no Natal, há 3 anos, a sorrir radiantemente, a segurar um presente que ele lhe tinha dado. A luz na imagem era tão quente que ele sentiu como se alguém lhe tivesse acabado de dar um puxão violento no peito. Colocou a foto antiga ao lado da de Beatriz encolhida lá fora. 2 mundos, 2 infâncias, separadas pela sua própria ausência. A senhora Maria Correia disse suavemente, não precisa de se desculpar comigo. Não fiz isto por si. Fiz pela menina. Então, Rui virou-se, os seus olhos avermelhados. Obrigado, senhora. Não permitirei que ninguém a magoe novamente. Nem mesmo a sua mãe. A senhora Maria Correia assentiu, depois tirou com cuidado alguns papéis do bolso. Também guardei algumas gravações de áudio. Noites em que a Carla ligava a alguém, a falar de dinheiro, de se livrar de uma boca extra para alimentar. Não entendo tudo, mas talvez devesse ouvir. Rui pegou neles, a sua voz sufocada. Entregarei tudo ao meu advogado. A senhora ela poderia ter problemas por guardar estas coisas, sabe? Ela sorriu fracamente. O meu maior problema foi fingir que não via. Não quero levar isso para o meu túmulo. O vento soprou pela fresta da porta, a cortina fina esvoaçou. O tic-tac do relógio de parede era claramente audível. Rui ficou quieto por alguns segundos, depois sussurrou, se alguém perguntar, diga a verdade. Eu trato do resto. Saiu da casa ao anoitecer. A caixa de sapatos estava apertada na sua mão, mais pesada do que qualquer relatório que ele já tivesse assinado. A senhora Maria Correia acompanhou ao alpendre, dizendo em voz baixa, que Deus abençoe a menina. Ele assentiu, deu-lhe as costas e desceu os degraus. O vento frio varreu a rua, trazendo o cheiro úmido da floresta próxima. Passou pela sua casa, ainda em silêncio. No relvado em frente à porta, uma patrulha da polícia vazia estava estacionada, a sua janela ligeiramente aberta. Rui olhou de soslaio e continuou a caminhar. Enquanto entrava no carro, a chuva começou a chuviscar. Colocou a caixa de sapatos no banco do passageiro e apertou o cinto de segurança. Nesse momento, olhou pelo espelho retrovisor e viu um carro prateado estacionado discretamente atrás das árvores, com as luzes apagadas. Alguém estava sentado lá dentro, o seu rosto obscurecido pela cortina de chuva. Rui semicerra os olhos, tentando ver com clareza. Então, a pessoa baixou a cabeça. Ele ligou lentamente o motor e saiu da rua. No espelho, os faróis do carro prateado piscaram uma vez, depois apagaram-se. A tarde em Évora era uma mistura turva de chuvisco. Pequenas gotas de chuva alinhavam-se na janela do carro enquanto Rui conduzia de volta para o Hotel Solar da Serra. A chuva não era intensa, mas suficiente para tornar o ar opaco, frio e estranhamente silencioso. Desligou o motor, agarrou a caixa de sapatos do banco do passageiro e entrou no átrio com passos pesados. O átrio do hotel estava iluminado, o cheiro a café fresco flutuava pelo corredor. Num sofá, Beatriz estava a brincar com blocos ao lado de Catarina. Levantou a vista quando o viu, os seus olhos redondos a iluminarem-se com uma alegria tranquila. Pai, regressaste. Rui assentiu ligeiramente, um sorriso cansado a cruzar o seu rosto. Sim, regressei, pai. Comeste alguma coisa? A menina Catarina deu-me tosta e leite. Sentou-se ao seu lado, acariciando suavemente o seu cabelo macio. Depois olhou para a mesa de café, onde o seu portátil aberto e um ficheiro do advogado Nuno Sousa estavam. Uma batida soou na porta.
Nuno entrou, o seu casaco escuro ainda úmido da chuva. Este é o rascunho completo para a ordem de custódia temporária de emergência. Rui não disse nada, simplesmente colocou a caixa de sapatos sobre a mesa entre eles. Isto. A vizinha deu-me isto. Acho que precisas de ver. Nuno abriu a tampa. O ar no quarto de repente tornou-se pesado. As fotografias estalaram na sua mão, uma a uma, Beatriz encolhida em frente à porta, Beatriz aninhada sob o toldo, Beatriz encharcada pelo aguaceiro, Beatriz a agarrar-se à barriga, o seu rosto pálido. Entre as imagens, havia algumas notas de dívida, recibos de garrafeira e uma nota rabiscada com o nome de Carla e um valor de dívida por pagar. Rui olhava fixamente, as suas mãos cerradas nos joelhos. Quando Nuno passou para a foto de Beatriz parada à chuva, o momento exato que Rui tinha testemunhado, ele parou. Nenhum dos dois falou. O tic-tac do relógio do hotel era claramente audível. Nuno inalou profundamente, a sua voz baixa. Isto é suficiente. Isto não é apenas evidência moral, mas prova de negligência, pondo em perigo uma menor. A polícia vai envolver-se, se quiseres. Rui levantou a vista, os seus olhos endureceram, já não refletindo raiva cega, mas uma determinação tranquila. Não quer que ela seja presa. Só quer que a Beatriz esteja segura. E quer que isto nunca mais aconteça. Nuno assentiu. Entendo. Mas para proteger a menina, devemos seguir a lei com precisão. Apresentarei um pedido urgente de uma ordem de proteção temporária e pedirei ao tribunal que te conceda a custódia. Eles processarão rapidamente, possivelmente dentro das próximas 48 horas. Recolheu os papéis e entregou-os a Rui para sua assinatura. Assim que assinares, descansa um pouco. Eu trato do resto. A porta fechou-se, deixando apenas o som da chuva do lado de fora da janela. Rui permaneceu sentado, a caixa de sapatos aberta de par em par. Reviu cada fotografia, como se quisesse gravar cada pedacinho do sofrimento da sua filha na sua memória, para nunca mais esquecer. A foto de Beatriz sentada no alpendre, a abraçar os joelhos, os seus olhos vazios. Essa foi a noite em que Carla tinha estado demasiado bêbada para abrir a porta. Respirou fundo, colocando a última foto de volta na caixa, a tampa a fechar-se com um som suave mas profundo. Uma risada suave soou atrás dele. Beatriz correu, segurando um desenho desordenado. Olha, pai. Desenhei-nos a nós e ao sol, o cão dourado que eu quero. Apontou para o papel, radiante, e disse. Rui inclinou-se, olhando para a imagem de duas pessoas paradas ao lado de uma pequena casa com um cão de cauda encaracolada entre eles. Era um desenho infantil, disforme, mas cheio de calor. Levantou Beatriz e beijou-lhe a testa. É um desenho lindo. Teremos uma casa assim, e o sol também. Beatriz sorriu, assentiu e apoiou a cabeça no seu ombro. A sua respiração era leve como o ar. Rui fechou os olhos, uma rara sensação de paz instalou-se no seu coração. Depois de tantos dias de confusão, a noite chegou. Catarina tinha-se ido embora e o hotel estava tranquilo. Beatriz adormeceu cedo, abraçando o seu ursinho de peluche recém-comprado. Rui sentou-se na secretária, acendeu o candeeiro amarelo suave e abriu o seu portátil para verificar o e-mail de Nuno, confirmando a apresentação dos documentos. Tudo avançava lentamente para um caminho mais brilhante. Rui soou a notificação de mensagem. Olhou para o seu telemóvel, um número anónimo. A mensagem era de apenas 6 palavras, não podes tirá-la de mim. Rui endireitou-se. Não havia nome, nem emoji, mas não precisava de adivinhar. O seu peito apertou-se, o seu coração começou a bater mais rápido. Abriu a aplicação, tirou uma captura de ecrã e enviou-a imediatamente a Nuno com o texto: acabei de receber isto. Menos de um minuto depois, Nuno respondeu: vou adicionar ao processo. Não respondas. Ela está a perder o controlo, mas não a deixes saber que tens medo. Rui colocou o telemóvel sobre a mesa. Sentou-se quieto por muito tempo, a ouvir a chuva a cair mais forte lá fora. As luzes da rua brilhavam através das cortinas finas, criando uma faixa de luz turva. Levantou-se, caminhou até à janela e afastou a cortina. Embaixo, na rua, o trânsito era escasso. Mas, logo abaixo do candeeiro da esquina, uma figura estava imóvel. Rui, cabelo comprido, um casaco cinzento, mãos nos bolsos. A figura estava quieta, apenas o vento movia suavemente a bainha do casaco. Rui susteve a respiração, o seu coração a martelar no peito. Semicerrou os olhos. Mesmo à distância, reconheceu aquela postura familiar. Carla baixou a cortina lentamente, o suor a perolar-lhe a testa, apesar de o quarto estar frio.
Andou à volta, apagando as luzes para evitar ser visto de fora. Depois, voltou a olhar para Beatriz, a dormir pacificamente na cama, o rosto da sua filha dolorosamente sereno. O telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número: só quero vê-la uma última vez. Não sejas egoísta. Rui mordeu o lábio, tentando manter a calma. Reabriu a caixa de sapatos, olhando para a foto de Beatriz a dormir no alpendre à chuva, a imagem que tornava impossível sentir qualquer simpatia pela mulher que a tinha dado à luz. Pegou num pedaço de papel e escreveu algumas linhas: se ela aparecer, chama a polícia. Mas não deixes que a Beatriz saiba disto. Deixou a nota ao lado do seu telemóvel, como um lembrete para si mesmo. À medida que a noite avançava, a chuva intensificou-se. O vento uivava suavemente no corredor e o som distante do mar ressoava. Rui vestiu um casaco e saiu para a varanda. Já não havia ninguém na rua, apenas poças que refletiam a luz amarela e o cheiro úmido da cidade depois da chuva. Olhou para o céu, uma mancha de nuvens cinzentas passou a flutuar, até no luz da lua oculta atrás de uma espessa camada de névoa. A porta do quarto abriu-se suavemente atrás dele. Pai, Beatriz espreitou, os seus olhos ainda pesados de sono. Não dormiste? Rui virou-se e sorriu. Só estava a verificar a chuva. Volta para a cama, vais apanhar uma constipação. Olá, tens medo? Perguntou a sua voz diminuta. Ele hesitou, depois respondeu suavemente: só tenho medo de te perder. A menina aproximou-se e abraçou-o. Estou mesmo aqui. Uma simples declaração, leve como uma pequena promessa. Rui puxou-a para perto, fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro do seu cabelo, misturado com o seu calor, fê-lo quase esquecer o medo que espreitava lá fora. Quando Beatriz voltou a adormecer, Rui regressou à secretária e abriu o seu computador. Escreveu um e-mail a Nuno, solicitando adicionar uma secção de proteção de testemunhas para Beatriz no processo. Preciso de uma ordem de restrição urgente. Não confio que ela pare. Depois de o enviar, levantou-se e caminhou novamente até à janela. Lá fora, a névoa começou a adensar-se, obscurecendo tudo. Mas, no meio da névoa, viu fracamente um brilho de luz, como um reflexo de metal. Semicerrou os olhos e viu um movimento rápido, depois desapareceu atrás da esquina da rua. O seu coração palpitou rapidamente. Correu as cortinas, fechou o ferrolho da porta e apagou a luz, deixando apenas a pequena luz noturna ao lado da cama. Deitou-se ao lado de Beatriz, a ouvir a sua respiração constante, os seus olhos bem abertos na escuridão. Na manhã seguinte, a chuva diminuiu e uma luz tênue filtrou-se através das cortinas. Catarina bateu à porta, trazendo pequeno almoço e café. Boas notícias, sussurrou ela. O tribunal recebeu o processo. Assinarão a ordem temporária amanhã de manhã. Rui assentiu, a sua voz rouca. Obrigado. Abriu a caixa de sapatos pela última vez, revendo cada foto, organizando-as em envelopes numerados. Cada imagem era agora uma evidência, mas para ele, era uma cicatriz que nunca sararia completamente. Beatriz correu, sorrindo alegremente. Pai, hoje já não está a chover. Ele virou-se e sorriu. Sim, o tempo está a melhorar, minha vida. Obrigado. Levantou-a e beijou-lhe a bochecha. Em breve, iremos para um lar de verdade. Um lugar onde ninguém te poderá fazer chorar novamente. Mas, enquanto pousava Beatriz, os seus olhos inadvertidamente olharam pela janela. Na rua embaixo, o carro prateado que tinha estado na esquina ontem reapareceu. A janela do carro estava ligeiramente aberta, alguém estava lá dentro, imóvel. Rui ficou quieto, a sua mão a tremer ligeiramente. Ele rapidamente fechou a cortina, desta vez, e sussurrou para si mesmo: ela não fará mal a mais ninguém. A noite em Évora estava envolta em névoa. Os candeeiros amarelos projetavam feixes ténues sobre as estradas molhadas. Rui sentou-se em silêncio junto à janela, o seu olhar fixo na rua vazia. E, sob a luz no final do quarteirão, a figura do casaco cinzento ainda estava lá, imóvel, apenas ocasionalmente inclinando a cabeça como se olhasse diretamente para a janela do seu quarto de hotel. Não tinha dormido um minuto. Todo o quarto estava em silêncio, quebrado apenas pela respiração uniforme de Beatriz vinda da cama adjacente. Rui desviou o olhar da janela, olhando para o desenho que pai e filha tinham feito juntos ontem, um desenho tosco, mas a única coisa que lhe trazia calma no meio do turbilhão do seu medo. O seu telemóvel vibrou. Nuno estava a ligar. A sua voz, através do altifalante, era tensa. O tribunal confirmou a audiência para amanhã de manhã. Quero que mantenhas a Beatriz no quarto. Não saiam, aconteça o que acontecer.
Rui respondeu suavemente, ela ainda está por aqui. Consigo vê-la. Eu sei. Mas não a deixes ver-te entrar em pânico. A polícia local tem a descrição. Vão aumentar as patrulhas à volta do hotel esta noite. Rui assentiu suavemente, embora soubesse que Nuno não podia vê-lo. Após a chamada, desligou o telemóvel e colocou-o sobre a mesa. Quando a luz do ecrã se desvaneceu, o quarto mergulhou novamente numa densa escuridão. Voltou a sentar-se ao lado da cama de Beatriz. Ela continuava a dormir, abraçando firmemente o pequeno ursinho de peluche. Rui acariciou-lhe suavemente o cabelo, os seus olhos suavizaram-se. Lá fora, uns passos repentinos ressoaram no corredor. Rui levantou a vista. 3 passos, depois silêncio. Levantou-se e aproximou-se da porta, olhando pelo óculo. Apenas conseguiu ver uma sombra a deslizar pela esquina da parede, desaparecendo. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Verificou a fechadura da porta, depois regressou ao seu lugar. Mas nessa noite, não voltou a dormir. Então, na manhã seguinte, o alarme de incêndio do hotel soou de repente, quebrando o silêncio. Rui acordou abruptamente. Beatriz levantou-se de um salto, assustada. Ele tranquilizou a sua filha, está bem, fica aqui com o pai. Um funcionário correu pelo corredor, gritando, há um distúrbio no átrio. A polícia está a chegar. Rui caminhou até à janela e olhou para baixo. No átrio, uma mulher com um vestido cinzento gemia no meio da chuva torrencial, os seus braços a agitar-se, o seu cabelo despenteado, o seu rosto pálido. Rui. Não a leves. Ela é minha. A sua voz ressoou, quebrada pelo aguaceiro. 2 seguranças agarraram-na, mas Carla resistiu, empurrando um homem para o chão. A polícia chegou minutos depois, afastando-a da área do átrio. Rui abraçou Beatriz, o seu coração a bater descontroladamente. Pai, essa é a mãe. A menina tremeu, os seus olhos fixos no vidro da janela. Filho, olha para mim. Está tudo bem. Falou suavemente, depois carregou a sua filha para fora do quarto, tomando a escada de serviço. Nuno estava à espera na garagem da cave, vestindo rapidamente um impermeável. Rápido, precisamos de ir embora de imediato. Rui colocou Beatriz no banco de trás e apertou-lhe o cinto. Enquanto o carro virava para a estrada principal, olhou para trás. Carla continuava a ser retida pela polícia, os seus olhos cheios de lágrimas, mas o seu olhar com uma raiva frenética. Uma parte dele ainda sentia pena, mas a outra parte era o medo mais primário, o medo de que ela fosse capaz de qualquer coisa. No carro, Beatriz olhou para o seu pai pelo espelho retrovisor, perguntando suavemente, pai, por que é que a mãe está a chorar? Rui apertou o volante com força, a chuva a bater contra o vidro. Não sabia como responder. Depois de alguns segundos de silêncio, simplesmente disse, a mãe só está cansada, minha vida. Mas quando se sentir melhor, as coisas serão diferentes. Nuno sentou-se ao seu lado, abrindo a sua pasta de arquivos. Estes são todos os documentos a apresentar esta manhã, fotos, a confirmação médica da Beatriz, relatórios policiais e o testemunho da Sra. Maria Correia. Fez uma pausa, olhando para Rui. Temos tudo o que precisamos. Mas deves preparar-te mentalmente. Rui assentiu. Eu sei. Eu sei. O carro chegou ao escritório de Nuno. Passaram toda a tarde a rever o processo, organizando a sequência de evidências. Cada foto, cada relatório foi numerado e categorizado. Nuno disse, o tribunal não julgará apenas o passado. Também avaliarão a tua capacidade para ser pai. Prova-o com ações, não apenas em papel. Rui permaneceu em silêncio, o seu olhar a cair sobre a foto de Beatriz a sorrir no jardim de flores, a única que restava dos anos pacíficos. Não permitirei que ela volte a entrar na sua vida novamente. À noite, ligou à sua irmã mais velha, Teresa, em Cascais. Irmã, preciso de um favor. Pode ser que eu tenha de sair de Évora em breve. Se o tribunal me permitir levar a Beatriz, Teresa entendeu de imediato, a minha casa tem sempre espaço. Só tens de ligar umas horas antes. Quando terminou a chamada, Rui sentou-se sozinho. Do lado de fora da janela, ainda chovia, com trovões distantes a ribombar. Beatriz ouviu o som da água a correr pelas escaleiras, intercalado com as tenues sirenes da cidade. No quarto contíguo, Beatriz estava a dormir. Ele entrou e viu a sua filha sentada, os seus olhos fixos na janela. O seu cabelo castanho estava ligeiramente despenteado, o seu pequeno rosto iluminado pela luz amarela. Não dormiste? Perguntou ele. Não consigo dormir, disse ela, a sua voz diminuta.
Só quero dormir num lugar onde a mãe não me possa encontrar. Rui congelou, uma sensação de sufoco na sua garganta. Sentou-se ao seu lado, acariciando-lhe suavemente o cabelo. Chegaremos a um lugar assim. Um lar verdadeiramente tranquilo, com um jardim, árvores, e nunca mais terás de te esconder de ninguém. Beatriz assentiu, aninhando-se sob o cobertor. Ele observou-a por muito tempo, o seu olhar terno mas profundo. Na penumbra, o seu rosto mostrava claros sinais de esgotamento, mas dentro dele havia outra luz, a luz de um pai que tinha escolhido um caminho sem retorno. Lá fora, o vento açoitou violentamente contra o vidro da janela. Ele levantou-se, fechou os fechos da janela e correu suavemente as cortinas. A manhã em Évora era úmida e fria, velada numa névoa cinzenta que cobria a cidade. Do lado de fora do Tribunal Judicial de Setúbal, dezenas de repórteres aglomeravam-se nos degraus, as câmaras a piscar constantemente. Nos ecrãs de televisão locais, as manchetes passavam: milionário Rui Vargas procura custódia em meio a escândalo de negligência infantil. Rui parou o seu carro na entrada do tribunal. Nuno abriu a porta e sussurrou: mantenha calma. Hoje não precisamos de ganhar com palavras, mas com a verdade. Ele assentiu ligeiramente, respirando fundo. Beatriz foi levada para uma sala separada para menores, onde um psicólogo infantil estava à espera. Antes de sair, a menina segurou a mão do seu pai e sussurrou: vais ganhar, não vais? Rui inclinou-se e tocou-lhe na testa. Só quero que estejas segura, minha vida. Ao entrar na sala do tribunal, o ambiente era frio e solene. Os passos ressoavam suavemente no chão de madeira. A luz branca das altas janelas entrava, fazendo com que os rostos de todos parecessem tensos e afiados. No banco oposto, Carla sentou-se em silêncio, vestindo um vestido branco, o seu cabelo cuidadosamente apanhado, com uma ligeira maquilhagem que tentava esconder o seu esgotamento. Mas os seus olhos estavam vazios, perdidos. A juíza, a doutora Carla Santos, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos prematuros, o seu olhar profundo e lento, falou, a sua voz baixa, clara e constante em toda a sala: a audiência de tutela entre Rui Vargas e Carla Vargas está agora em sessão. Nuno levantou-se, colocando um grosso arquivo à sua frente. A sua voz, tranquila mas firme. Meritíssima, o meu cliente não está aqui para menosprezar ninguém, mas para proteger a sua única filha, Beatriz. Abriu o arquivo, e cada fotografia apareceu no grande ecrã. A primeira foto, Beatriz encolhida no degrau da frente. A seguinte, a menina encharcada pela chuva, a agarrar-se à barriga. Depois, as notas de dívida, os recibos de garrafeira, a confirmação policial de perigo para a infância. Os sussurros espalharam-se pela galeria. Carla inclinou a cabeça, os seus ombros a tremer. Nuno continuou: esta evidência foi fornecida por uma vizinha, a senhora Maria Correia. Ela testemunhou a condição de Beatriz durante os 3 meses que Rui Vargas esteve em negócios na Europa. Ela tentou ajudar várias vezes, mas a menina suplicou-lhe que não chamasse a polícia, por medo da sua mãe. O ar na sala era denso. Rui sentou-se embaixo, as suas mãos firmemente agarradas, os seus lábios apertados. Quando o ecrã mostrou a imagem de Beatriz parada à chuva, o momento que ele tinha testemunhado pessoalmente, a sua garganta contraiu-se. Nuno virou-se, escondendo o rosto na sua mão. Nuno fez uma pausa por alguns segundos, depois concluiu a sua apresentação. Meritíssima, este não é um caso de divórcio típico. Este é um grito de socorro tardio de uma menina que suportou demasiado durante demasiado tempo. O advogado do lado de Carla, um jovem com um semblante frio, levantou-se. Meritíssima, a minha cliente não nega essas imagens, mas pede que sejam vistas em contexto. Ela experienciou uma crise pós-matrimonial, solidão e careceu de apoio conjugal. Perdeu o controle temporariamente, mas ainda ama a sua filha e está atualmente em tratamento psicológico. Carla levantou a vista, os seus olhos úmidos. Eu só quero uma segunda oportunidade. Eu amo-a mais do que a nada. Eu errei, mas nunca tive a intenção de a magoar. A sua voz era sufocada, intercalada com soluços. A juíza Santos tomou notas em silêncio, o seu rosto inexpressivo. Olhou para Rui. Senhor Vargas, quer falar? Rui pôs-se de pé. A sala de repente ficou em silêncio. Olhou diretamente para a juíza, depois para a foto de Beatriz colocada na mesa. Meritíssima, eu sou o primeiro a culpar-me. Deixei que o meu trabalho me consumisse, acreditando que o dinheiro podia substituir a presença. Enquanto eu estava fora, tudo se desmoronou, e a minha filha pagou o preço com a sua infância. Não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, mas apenas quero assegurar que ela nunca mais tenha de estar sozinha à chuva. A declaração silenciou toda a sala. A juíza parou de escrever, olhando-o fixamente por um longo momento.
A luz da janela brilhava no rosto de Rui. Ele estava cansado, mas completamente sincero. Ela assentiu ligeiramente, indicando ao funcionário do tribunal para apresentar o relatório psicológico. A psicóloga, uma mulher de cabelo castanho com óculos, pôs-se de pé. Através da observação e da conversa, a Beatriz exibiu uma forte reação de medo ao ouvir sons semelhantes a vidros a partir-se. Evitou falar da sua mãe. Quando questionada com quem desejava viver, respondeu: só me sinto segura quando estou com o pai. Ninguém na sala se atreveu a respirar fundo. Carla desatou a chorar, desabando sobre a mesa. O seu advogado tentou manter a compostura, mas não disse mais nada. Rui fechou os olhos, apertando as mãos até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. A juíza bateu suavemente o martelo. A audiência está temporariamente suspensa por 10 minutos. Durante o intervalo, Carla sentou-se sozinha no banco. Todos evitaram olhá-la. Uma oficial ofereceu-lhe lenços. Ela aceitou, limpou o rosto, mas as suas mãos ainda tremiam. Rui ficou longe, sem se aproximar, apenas a olhar pela janela de vidro que refletia a imagem da mulher que costumava ser sua esposa, agora como um fantasma perdido. Quando a audiência foi retomada, a voz da juíza já não era fria, mas tingida de compaixão. Após considerar todas as provas, concedo temporariamente a custódia principal de Beatriz Vargas ao Sr. Rui Vargas e emito uma ordem de proteção temporária contra a Sra. Carla Vargas, até que a investigação suplementar seja concluída em 2 semanas. A audiência está encerrada. O som do martelo a bater ressoou suavemente, mas com decisão. Carla inclinou-se para a frente, a soluçar incontrolavelmente. Eu não mereço isto. Eu sei. Mas eu amo a minha filha. Rui virou-se. Nuno tocou-lhe ligeiramente no ombro. Não olhes para trás. Deixa que a lei trate do resto. Enquanto saíam, os repórteres aglomeraram-se à sua volta, as câmaras a piscar sem cessar. Rui protegeu Beatriz, metendo-a no carro. A chuva ligeira começou a cair, as gotas a deslizar pelo vidro. Carla continuava parada nos degraus, sozinha, o seu vestido branco estava úmido, o seu cabelo colado às suas bochechas, os seus olhos fixos na distância. Pai já não gritava nem chorava, simplesmente ficou quieta, a ver o carro do pai e da filha a afastar-se. Beatriz sentou-se no colo do seu pai, virando a cabeça para olhar pela janela. Pai, a mãe está ali. Rui não respondeu, apenas a aproximou mais, colocando a sua mão no seu cabelo quente. Olha para a frente, minha vida. Então, o carro afastou-se gradualmente do tribunal, mas no espelho retrovisor, Rui ainda conseguia ver Carla parada ali, imóvel, até que a sua figura se misturou com a chuva cinzenta. De volta ao hotel, Nuno colocou o arquivo sobre a mesa, deixando escapar um suspiro de alívio. Por agora, ganhamos o primeiro passo. Mas não te esqueças, a luta não acabou. Ela ainda tem 2 semanas. Rui assentiu, os seus olhos já não tensos, mas profundos e cansados. Protegerei a minha filha. Mesmo que tenha de desistir de tudo. Quando Nuno se foi embora, apenas ficaram pai e filha no quarto. Beatriz deitou-se na cama, abraçando o seu pequeno ursinho de peluche. Rui sentou-se junto à janela, a olhar para a cidade. O céu era cinzento-cinza, mas uma pequena mancha de luz emergiu no horizonte. Um brilho tênue, mas suficiente para ele acreditar que esta viagem não tinha sido em vão. Virou-se para olhar para a sua filha, a dormir pacificamente, o seu rosto tranquilo, as suas longas pestanas a esvoaçar ligeiramente, e sussurrou suavemente: em breve, voltaremos para casa, minha vida. Mas, enquanto corria a cortina, do lado de fora do parapeito da janela, uma pequena faixa de água estendia-se, como a marca de alguém que tinha acabado de estar ali parado, à chuva. O vento do pinhal trazia umidade e o cheiro a seiva. A pequena casa de aldeia estava isolada da estrada principal, aninhada numa encosta coberta de margaridas brancas. Este era o lugar que Rui escolheu para o seu novo começo, um lugar tão tranquilo que, simplesmente ao abrir a porta, se revelava o som claro de um pequeno riacho a correr ao longo da borda da floresta. Ele e Beatriz mudaram-se para aqui após a audiência temporária do tribunal. Sem imprensa, sem comoção, apenas um velho alpendre de madeira, alguns móveis que precisavam de reparação e uma mesa de jantar suficientemente grande para 2. Mas para Rui, isso era suficiente. Todas as manhãs, ele fazia café enquanto Beatriz lavava os dentes, mudava de roupa e depois corria pelo alpendre com o pequeno cachorro dourado que ele lhe tinha oferecido, chamado Sol, que sempre abanava a cauda como se perseguisse o sol. Rui levava a sua filha à pequena escola primária a algumas milhas de distância, onde as professoras conheciam a história de Beatriz e lhe davam a gentileza necessária. Durante o dia, Rui trabalhava através do seu portátil. À noite, desligava-o e cozinhava com a sua filha. Liam contos, jogavam puzzles e viam filmes antigos juntos.
A vida parecia normal, mas algo ainda persistia silenciosamente no ar, como uma velha ferida ainda não completamente fechada. Beatriz começou a sorrir mais vezes. Fazia desenhos brilhantes, flores, o céu, o cão-sol e a própria casa de aldeia. Rui moldurava cada desenho e pendurava-os na parede. Também aprendeu a abrandar, preparando cuidadosamente o jantar e o leite morno para a sua filha antes de ela ir para a cama. Numa tarde, ele chegou tarde para ir buscar devido a uma longa reunião virtual. O pátio da escola estava vazio. A professora, a senhora Patrícia, cumprimentou e sussurrou: vi alguém parado do lado de fora da cerca durante meia hora, a usar um chapéu de abas largas. Chamei e ele foi-se embora a pé. A Beatriz não viu nada, não se preocupe. Rui congelou. A velha sensação regressou, como uma corrente de ar frio a varrer o seu pescoço. Assentiu, agradecido, levando Beatriz para o carro. Ela contou-lhe inocentemente as suas atividades na sala de aula, enquanto ele, no espelho retrovisor, apenas via o seu próprio ténue reflexo no pôr do sol. Naquela noite, ele fechou as portas com segurança e instalou câmaras adicionais à volta da casa. Beatriz dormiu ao seu lado, abraçando firmemente o sol. O quarto continha apenas o som uniforme da respiração da sua filha e a chuva a cair do lado de fora do alpendre. Mas Rui não dormiu. Sentou-se em frente ao seu portátil, revendo o processo, preparando-se para a audiência final. Perto da meia-noite, ligou a Nuno. As coisas estão estáveis. A menina está a recuperar bem. A voz de Nuno soou aliviada. Ouvi dizer que a Carla está num programa de tratamento obrigatório e parece estar a progredir. Mas ainda deves ser cauteloso. Conheces a natureza dela. Rui ficou em silêncio por alguns segundos, os seus olhos fixos na escuridão do lado de fora da janela. Não entendo, naquela noite, o vento era forte. Ele saiu para o alpendre para recolher a roupa. Quando chegou à cerca, o seu coração parou. Um casaco cinzento encharcado pendia sobre a madeira. A luz do alpendre brilhava sobre ele, gotas de água a cair no chão. Estendeu a mão e tocou-lhe. O tecido estava gelado. O cheiro forte e familiar a perfume estava inquietantemente presente. Rui agarrou o casaco com força, o levou para dentro e colocou-o sobre a mesa. Não havia necessidade de especular, ele sabia exatamente quem tinha estado ali. Não dormiu durante toda a noite. Na manhã seguinte, Beatriz correu para a porta, rindo. Pai, alguém me deixou um presente. Rui segurava uma pequena caixa de doces embrulhada em papel rosa com um laço branco. Rui ficou atônito. Rapidamente se aproximou, arrancou-lhe a caixa e abriu-a. Dentro havia bombons de chocolate e um cartão. A caligrafia era trêmula, mas clara: a mãe está sempre aqui. Rui ficou quieto. Beatriz olhou para ele, confusa. Pai, como é que a mãe soube onde vivemos? Ele não respondeu, apenas a abraçou suavemente. Está bem, entra. E atirou a caixa de doces para o lixo. Depois, verificou as fechaduras, as câmaras e cada canto da casa. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto anônima: não podes roubá-la de mim. Outra mensagem chegou imediatamente depois: estou a ver-vos aos dois. Rui sentiu como se alguém lhe estivesse a apertar o peito. Pegou no telemóvel e ligou a Nuno. Ela esteve aqui. Tenho provas. Nuno respondeu urgentemente: contactarei a polícia de imediato. Não saiam de casa. Mas Rui não conseguia ficar quieto. Dentro dele, o medo misturava-se com a determinação. Viu Beatriz a brincar com o sol, depois disse suavemente: vamos visitar a tia Teresa, está bem. 3 horas depois, chegaram a Cascais. A casa de Teresa ficava num subúrbio tranquilo, com um alto portão de ferro, sebes de rosas e um grande jardim. Teresa recebeu-os com um forte abraço. Pareces esgotado, Rui. Beatriz correu, a vitoriar ao ver o grande jardim. Olá, vou ficar aqui. Teresa acariciou-lhe a cabeça, sorrindo amavelmente. O tempo que quiseres, minha vida. Quando Beatriz se foi embora para brincar com o sol, Teresa olhou para o seu irmão, a sua voz séria. Carla. Rui assentiu ligeiramente. Ela encontrou a casa. Teresa suspirou, depois pôs uma mão no seu ombro. Mantém a menina aqui e eu trato das coisas lá fora. Precisas de descansar. Naquela noite, depois de Teresa ter deitado Beatriz, Rui saiu para o pátio para ligar a Nuno. Eu trouxe-a para aqui. A audiência do tribunal pode ser adiantada. Estou a tentar, mas deves preparar-te para o pior. Se ela violar a ordem novamente, o tribunal emitirá uma ordem de localização para ela.
o vento soprava frio. Rui olhou para a cerca. A noite era espessa, apenas a luz amarela se refletia na névoa fina. Andou em círculo à volta do pátio, o seu telemóvel colado ao seu ouvido. Não tenho medo por mim. Só tenho medo que ela faça algo imprudente. E assim que terminou de falar, uns faróis varreram o pátio de repente. Todo o jardim se iluminou momentaneamente. Rui semicerra os olhos, olhando para o portão. Um carro prateado parou, os seus faróis a apontar diretamente para a cerca. Depois, apagaram-se abruptamente. Ninguém saiu. Nenhum som. Rui ficou quieto, o seu coração a bater com força, a sua mão a agarrar o telemóvel. Joaquim, ela está aqui. Do outro lado, Nuno ficou em silêncio por alguns segundos. Não hajas. Só vou chamar a polícia local. Fica dentro de casa. A luz desvaneceu-se, deixando apenas escuridão. De dentro da janela, Teresa abriu a cortina, olhando para fora. Rui fez um gesto de silêncio, depois moveu-se em direção ao portão, os seus passos tão suaves que temia quebrar a frágil atmosfera. Quando chegou ao local, a estrada estava vazia, apenas marcas de pneus impressas no chão molhado. A manhã em Évora estava enevoada, com névoa. Do lado de fora do Tribunal Judicial de Setúbal, havia menos repórteres do que antes, mas o ambiente continuava pesado. Rui saiu do carro, ajustou a gravata e respirou fundo. Teresa pegou-lhe na mão e disse em voz baixa: "Hoje termina." Beatriz foi levada para uma sala privada com a psicóloga infantil. Estava um pouco mais alta agora, o seu cabelo cuidadosamente apanhado, a segurar o pequeno ursinho de peluche que Rui lhe tinha dado. Ele viu-a ir-se embora, uma estranha mistura de emoções a inchar no seu coração, tanto pacíficas como dilacerantes. A sala do tribunal estava brilhantemente iluminada. Nuno sentou-se ao seu lado, o arquivo final colocado sobre a mesa. Do outro lado da sala, Carla apareceu, com um casaco de cor clara, sem maquilhagem nem perfume. Os seus olhos estavam menos vermelhos, mas ainda tinham um olhar vazio. Quando viu Rui, fez-lhe um ligeiro aceno, um gesto cauteloso e cansado. Rui, a juíza Santos abriu a sessão, a sua voz firme mas quente. A audiência sobre a tutela e os direitos de visita de Beatriz Vargas releu o resumo do processo, a evidência, a ordem de proteção e os tratamentos psicológicos de Carla. Nuno levantou-se para apresentar o relatório. Meritíssima, o meu cliente demonstrou a sua capacidade de fornecer um lar estável e um ambiente de criação para a menina. O novo relatório policial confirma que a ré violou a ordem de proteção 2 vezes, mas está atualmente a participar em tratamento voluntário. Fez uma pausa, olhou para Rui, depois para Carla. No entanto, o meu cliente não procura medidas punitivas. Simplesmente deseja segurança para a sua filha. A juíza assentiu, passando à apresentação de Carla. Ela pôs-se de pé, as suas mãos agarradas com força à sua frente. Procurei tratamento. Eu sei que perdi o controlo. Já não desejo lutar com ninguém. Só quero que a menina cresça sem ter medo de mim nunca mais. A sua voz era rouca, mas clara, cada palavra a cair como se levantasse uma grande carga. A juíza abriu um novo arquivo, o relatório psicológico do especialista de Beatriz. A menina deseja viver com o pai, mas está disposta a ver a mãe sob supervisão. Declarou: "Só quero que a minha madrasta já não esteja triste." Um longo silêncio caiu sobre a sala do tribunal. Carla inclinou a cabeça, as lágrimas a cair. Rui apenas olhou para a mesa, em silêncio. Depois de alguns minutos, a juíza leu a decisão. O tribunal concede a custódia principal oficial ao Sr. Rui Vargas. À Sra. Carla Vargas é permitida a visita supervisionada durante os primeiros 6 meses, e deve continuar o tratamento psicológico obrigatório. A audiência está encerrada. O som do martelo a bater ressoou suavemente, mas com decisão. Carla ficou quieta por um momento, depois aproximou-se de Rui. "Obrigada", disse ela lentamente. "Por não deixares que a menina cresça cheia de amargura." Rui olhou para ela, o seu olhar tão quieto como um lago depois de uma tempestade. "Ambos cometemos erros. Só espero que ela não tenha de pagar o preço por eles." Carla assentiu suavemente. Deu a volta e saiu lentamente do tribunal, o seu casaco cinzento claro a ondular com o vento. Lá fora, a chuva tinha acabado de parar. Então, Beatriz correu para abraçar o seu pai. "Pai, podemos ir para casa agora." Rui inclinou-se, levantou-a e sorriu suavemente. "Sim, vamos para casa, minha vida." À distância, Carla ainda observava, a sua mão a segurar firmemente uma velha fotografia, uma foto dos 3 quando Beatriz era um bebê. Um sorriso que nunca tinha conhecido a escuridão.
Um mês depois, a casa de aldeia junto à floresta brilhava sob o sol da manhã. Margaridas brancas balançavam junto ao alpendre. O som de um cão a ladrar misturava-se com a risada de uma menina. Beatriz corria pelo jardim com o sol, o seu suéter salpicado de orvalho, as suas bochechas rosadas. Rui estava junto à janela, a segurar uma chávena de café, a olhar para fora. No seu estúdio, um canto da secretária tinha o desenho de Beatriz, pai e filha parados à chuva. Debaixo, as palavras rabiscadas, o dia em que ele regressou a casa. Ele sorriu. Os dias de trabalho apressado, as reuniões de toda a noite, as viagens de negócios intermináveis, tudo isso tinha ficado para trás. Ele acordava com a risada da sua filha e adormecia com o som do seu cão a ladrar. As coisas simples que outrora considerou luxos eram agora todo o seu mundo. À tarde, começou a cair uma chuva ligeira. Beatriz já não tinha medo. Abriu a porta, correu para o alpendre, inclinando o rosto para apanhar as gotas frescas. Pai, olha para mim, pai. Rui riu-se entre dentes, agarrando o impermeável e saiu com a sua filha. Estendeu a mão, deixando a água fria cair sobre a sua pele. Às vezes, a chuva cai para lavar as coisas velhas, disse ele, a sua voz leve como o vento. Beatriz levantou a vista, sorrindo. Hoje gosto da chuva. Naquela noite, no seu quarto, sentou-se na sua secretária, a escrever cuidadosamente no seu novo diário. Hoje choveu. O pai já não tem medo, e eu também não. O pai diz que a chuva faz as árvores crescerem mais, e também os corações das pessoas. Fechou o caderno, colocando na mesa ao lado de uma pequena foto emoldurada da sua mãe. A foto foi tirada no seu 3º aniversário, quando tudo ainda estava completo. Do lado de fora do alpendre, o vento movia suavemente as cortinas. A luz quente derramava-se sobre a moldura da janela. Rui passou a caminhar, parando. Beatriz estava a dormir, as suas pequenas mãos ainda a agarrar o desenho dos dois parados à chuva, ao lado da frase rabiscada: hoje estamos em casa. Rui fechou suavemente a porta. Apoiou as costas contra a parede e deixou escapar um suspiro de alívio. Dentro dele, já não havia o som de uma tempestade, apenas o som tranquilo da chuva a cair do lado de fora do alpendre, constante, suave e pacífico. Como uma nota final completa para uma longa viagem. E essa é a nossa história para dormir de hoje. A jornada de um pai que atravessou a escuridão para encontrar a luz para a sua filha. Uma história de expiação e de como o amor pode curar até as feridas mais profundas, mesmo que tenha de passar pela chuva, pelo vento e pelos velhos erros. E tu, agora que ouviste esta história, como te sentes? Simpatizas com as ações de Rui, o pai resolvido que protegeu a sua filha com todo o seu coração? Ou sentes tristeza por Carla, a mãe perdida que tenta encontrar o seu caminho de volta a si mesma? Por favor, deixa um comentário abaixo. Diz-me que personagem te comoveu mais e cujas ações não esquecerás. Adoraria ouvir os teus pensamentos para que possamos continuar a falar sobre esta emotiva história.